Mulheres da Taberna é uma mistura de ficção e fatos históricos do século XIX. O exército de Napoleão Bonaparte, prestes a invadir Portugal, motivou a fuga da família real e a corte portuguesa para o Brasil. É dentro desse contexto histórico que conhecemos um pintor francês e as personagens Mila e Maria Isabel. O passado de Mila é misterioso até determinada altura da narrativa. A vida de Maria Isabel tem uma grande reviravolta, saindo de um prostíbulo para ser membro da corte portuguesa. Representando o Brasil, um personagem jovem, negro e escravo ganha muita importância na trama devido à sua simplicidade, coragem e sua agilidade como capoeirista. A história mostra atos de justiça, heroísmo e principalmente de amor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimorens, estou sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje eu vou falar de uma história sensacional. Mas, antes de mergulhar nesse universo, já dou aqui os meus avisos iniciais. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, já deixa aí o seu like porque você não tem ideia do quanto seu like me ajuda. Ative as notificações para sempre estar por dentro dos vídeos e do conteúdo literário. E se você quiser também, me siga nas redes sociais, porque lá diariamente eu posto conteúdo relacionado à literatura, à escrita e à cultura no geral. O livro nacional contemporâneo foi mais um que eu li no meu lindo Kindle, que é Mulheres da Taberna, de autoria de Aparecido Moreno. Já começo ressaltando que o autor tem uma escrita maravilhosa, é fluida, refinada e com descrições belíssimas, cinematográficas, de forma que você realmente sente que está vendo um filme ou mesmo inserido na trama. Trata-se de um livro essencial para entender um pouco da cultura do Brasil, da história do Brasil principalmente, e também o contexto da guerra de Napoleão Bonaparte, que a gente sabe que aconteceu da família real vir para o Brasil, fugir para o Brasil, e muita coisa se desenrolou a partir daí. E nesse cenário, o autor aproveitou a atmosfera daquele ambiente, que foi verídica. Ele misturou personagens históricos com personagens fictícios, elaborando uma trama muito interessante e pertinente. A trama começa nos apresentando um pintor francês que está morando em Lisboa. Ele saiu da sua terra natal, a França, porque ela estava em um estado muito vulnerável em relação à guerra. Ela estava sendo muito invadida por exércitos. Então ele se refugiou em Portugal e conseguiu estabelecer uma vida boa lá, uma vida renomada. Ele era conhecido como um grande pintor, ele era muito conhecido, inclusive ele era parte, digamos assim, da corte, porque ele conhecia a família real e também conhecia várias pessoas influentes, então ele era um pintor muito renomado e também dava aulas. Um pouco depois, ele encontra Mila, que é uma jovem que é sua conterrânea, também diz estar fugindo da guerra na França e também está procurando refúgio em Lisboa. E nisso, o pintor se encanta por Mila, acha ela linda, acha ela meiga, acha ela simpática, acha ela sensual e lhe oferece um emprego e não demora muito por ambos se apaixonarem um pelo outro. Só que a Mila tem um segredo. O passado de Mila é misterioso até uma determinada altura da narrativa, então a gente não tem certeza se o que ela diz sobre o seu passado é realmente verdade. O casamento deles também foi alvo de grandes empecilhos, porque Mila também era muito desejada por outro rapaz que elaborou praticamente um esquema para tomar a vida deles e para tornar o rumo da história deles completamente diferente. Nesse contexto, numa narrativa não linear, o autor também apresenta as mulheres da taberna, que eram as meretrizes. Ele detalha muito bem aqueles cenários e tem uma moça daquela taberna que se destaca, que é a Maria Isabel. É uma mulher muito atuante e também é apaixonada pelo pintor francês. Inclusive, quando descobre que ele vai se casar, ela fica devastada, porque ela era apaixonada por ele. Porém, tem uma grande reviravolta na vida dela. Não vou dizer como, mas ela consegue ser reconhecida e se integrar
a corte portuguesa, ou seja, ela vira membro da corte portuguesa. Nessa leitura, a gente se depara com cenários patriarcais e escravagistas e que nos deixa um certo desconforto, uma certa ojeriza, mas a gente também entende que aquela conjectura era natural daquela época, mas mesmo assim não deixa de ser agoniante algumas passagens. A obra também mostra como as pessoas estavam afetadas pela Guerra Napoleônica e como diversos países encontravam-se instáveis por conta disso. Há um momento também que o pintor precisa ir para o Brasil. Não vou dizer o porquê e como e qual foi a circunstância que o levou até o Brasil. E mostra bem como é que era toda aquela conjectura, toda aquela ambientação do Brasil. Então, outra coisa que é legal nessa obra é que mostra muito bem a cultura, as tradições brasileiras, referências literárias, referências de pinturas, referências de diversos movimentos artísticos, referências de música, ou seja, a obra é cheia de referência, é cheia de cultura. Então, a gente lê esse livro e aprende muitas coisas também e conhece novas coisas também, o que eu achei sensacional. O autor fala sobre vários pintores que estavam em ascensão naquela época, até dos pintores que eram referência para o nosso personagem, e também mostra como as tradições e as culturas iam surgindo no Brasil. Então, ele descreve muito bem a capoeira, música, pinturas e tudo que fazia parte daquela época. Como eu li no trecho no início do vídeo, há um jovem negro que é muito importante na trama, que ele tem um papel essencial nessa narrativa e é um dos personagens que eu mais gostei. É um personagem com personalidade muito forte e que acaba virando amigo desse pintor em determinada circunstância, quando ele já estava no Brasil. Então, gente, eu diria que essa história, ela tem vários nichos, assim, porque tem vários personagens centrais e vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo. Porque tem aquela questão do triângulo amoroso entre o pintor francês Maria Isabel e a Mila, que é a mulher que ele se casou, e ele também tem sentimentos pela Maria Isabel e acaba se desentendendo com ela e acaba também tendo um empecilho em relação ao casamento dele. Então esse é um dos focos do livro, ambientado, claro, sempre na circunstância daquela época do século XIX. E também tem aquela questão da escravidão, tem a questão também das mulheres. E uma coisa que eu achei muito interessante nessa história é o peso que as mulheres têm nesse livro. As mulheres são cheias de atitudes, são corajosas, são determinadas e praticamente são as mulheres que fazem a história do livro. E por que o nome do livro é Mulheres da Taberna? Porque, de certa maneira, grande parte dessas mulheres, elas acabavam parando naquela taberna por alguma injustiça ou saíam daquelas tabernas. Então, aquela taberna, ela é bem descrita, ela é bem frequentada por muitos dos personagens do livro. E ela também serve como um tipo de ponto de encontro entre vários rapazes. Então, aquela taberna era bem frequentada. O autor fala desde a cafetina, como é que era a cafetina, depois como entrou a outra cafetina, como as mulheres paravam lá, as situações delas e como as mulheres lidavam dentro daquele ambiente. Outra coisa que eu achei belíssima no livro foi a questão de sororidade que o autor colocou nesse contexto. Porque as mulheres desse livro, elas não têm rixa umas com as outras, elas não têm aquela disputa por homens ou por casamento, elas não são inimigas. Todas as mulheres, elas se unem nesse livro e é muito através da união dessas mulheres que elas conseguem tomar rumos diferentes nessa história e mudar muitas coisas. Então, praticamente, as mulheres têm um peso na narrativa muito forte, o que torna para mim a obra ainda mais louvável. Eu achei incrível a forma como o autor descreveu os cenários, os ambientes, até como eram
as ruas, como era não só a parte bonita que a gente é acostumado até a ver em filmes e novelas, mas a questão de falta de higiene, digamos assim, a questão de muitas pessoas que iam para o Brasil e queriam continuar seguindo os costumes europeus e acabavam sentindo muito calor e acabava prejudicando em muitos aspectos. Isso eu achei muito interessante. Ele fala também sobre várias coisas que não estavam muito bem alinhadas naquele contexto todo. E também mostra a situação de vários países naquele tempo. Então isso é uma excelente obra para quem gosta de história, para quem gosta de arte principalmente, para quem gosta de filosofia e para quem gosta realmente desses romances de época, porque é um romance muito bonito. Ele descreve a capoeira perfeitamente. Eu adorei a forma poética em que ele abordou a capoeira e adorei a forma poética em que ele abordou muitas coisas. O livro tem poucas páginas, a leitura é super fluida, você consegue terminar em um dia. Eu demorei um pouquinho para ler, mas foi de propósito, porque eu gostei de me deliciar com a escrita do autor. Eu achei realmente fantástica a forma como ele descreve, como ele narra os fatos. Então eu fiquei um tempo, digamos, saboreando a leitura. E além disso, é uma obra que fala muito sobre superação, é uma obra que fala de amor, é uma obra que fala sobre o enfrentamento diante de algumas circunstâncias e como a gente pode dar uma reviravolta nisso. A obra aborda muito também as relações interpessoais, a importância do diálogo entre as pessoas e a importância da valorização do outro. É uma história realmente de arrepiar. Eu achei belíssima, incrível. O autor é aqui de Brasília, também é sindicalizado no Sindicato dos Escritores do DF, esteve na Bienal também, e é com muito prazer que eu falo desse seu romance aqui no canal. Eu realmente indico, eu acho que vocês vão se surpreender, vocês vão amar o livro, acho que vocês vão gostar muito, sério mesmo. Eu tenho uma resenha dele escrita, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, inclusive o trecho que eu li no início do vídeo é um trecho de um pouco adaptado da minha resenha, mas se você quiser ver a resenha completa, eu vou deixar aqui no link na caixa de descrição. Também vou deixar aqui o Instagram do autor e os meios de aquisição do livro. O livro está disponível no Kindle Unlimited e também está num preço bem acessível na Amazon. Gente, essa é a Cris e ela quis aparecer no vídeo para se apresentar para vocês. Outra coisa interessante é que eu particularmente não sou muito fã dos romances de época, mas eu digo que esse vale muito a pena. Foi uma leitura muito significativa e que eu aprendi muito com ela. Realmente agradeço o autor pelo mérito, agradeço pela oportunidade de ler esse livro, agradeço por ter escrito esse livro sensacional e essa foi a minha indicação de hoje. Se você quiser me dar também outras sugestões de vídeo, eu ficaria muito feliz. Como eu digo sempre em todos os vídeos, eu sempre respondo os comentários sempre que eu consigo. E a interação de vocês me ajuda demais. Eu espero que vocês tenham um excelente dia e até o próximo vídeo.